Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais uma live e hoje o nosso tema, o passado e as suas repetições. Nem sempre o passado fica no passado. Tudo bem com vocês? Vamos chegando. Olá, Carla, tudo bem? Eu vou aguardando vocês chegarem, o Instagram notificar que vocês estão aqui. E que eu estou aqui também. Boa tarde, Thaís. Maravilhosos. Que bom. E eu já quero começar a live agradecendo a Fabi. A Fabi já tá aqui. Fabi recomendou uma série maravilhosa. Meninas, falem se vocês estão me vendo e me ouvindo bem, tá? Dá um ok aí se vocês estão... Se o som tá bom, né? Que é sempre muito importante essa interação aqui entre nós. E também já quero começar solicitando para que vocês possam encaminhar essa live para que mais pessoas, né, estejam aqui com a gente. Fabi, gratidão. Carla sempre aí ajudando a semear consciência, elas compartilham. E foi assim, maravilhoso. Assim, eu tenho até que me conter, porque a Fabi recomendou, né? Quem viu aí, quem me acompanha aqui no Instagram, sabe que bom, a Thaís falou que tá tudo ok. Ela recomendou uma série. E aí eu já assisti toda a série, só que eu tenho que tomar cuidado para não dar spoilers aqui. Porque eu sei que a Fabi já falou para mim que tá no 6º episódio. Eu terminei a série, né, o último episódio ontem. E eu vou te falar assim que é uma série muito interessante, né, que mexeu muito comigo, mexeu com as pessoas que eu encaminhei. Tem pessoas que estão aqui na live que já assistiram, já compartilharam. Atendi pessoas ontem, onde eu ainda não tinha terminado a série, e aí a moça falou assim, eu não vou falar aqui então de uma questão, porque essa questão ocorre no último episódio, e eu vou acabar dando spoilers pra você. Aí eu falei, tudo bem então. E aí eu fiquei super, né, ansiosa querendo terminar a série, e eu acabei assistindo o último episódio ontem à noite. Mas assim, vou falar que a série ela fala muito dos excluídos. Olha só como a questão da exclusão, o quanto quando a gente não tem consciência, a gente acaba repetindo o mesmo destino daquele que foi excluído. É algo assim que acontece muito, eu vejo, vamos dizer, vimos na série. Vejo muito nos meus estudos de constelação familiar e também vejo na prática as pessoas que eu atendo, né? Então, vocês que estão aqui, a série Uma Nova Mulher. É uma nova mulher, Fabi? Você que está aqui, vocês que acompanharam a série, o tema é esse, porque foi muito importante que a Fabi recomendou para mim, porque o Netflix não me recomendou essa série. Eu tive que ir lá no pesquisar do aplicativo da Netflix, digitar todo, que eu coloquei mulher, não apareceu mulher. E aí, quando eu escrevi, tive que escrever completo, Uma Nova Mulher. Isso, aí, Fabi, obrigada. Então, eu tive que escrever todo o texto, né, todo o tema, né, o título, para aparecer, porque ela não apareceu para mim. E então, assim, e o quanto, né, como eu falo para você, é uma série que fala, né, dessa questão de repetição daquilo que já foi vivido pelos nossos ancestrais, né, pela toda a nossa família aí. E sempre a gente tem a tendência de estar olhando para um lado da família, né? Então, a Aline já colocou, a Rafa perguntou o nome da série, ó, Cida, série maravilhosa. Cida, cuidado para não dar spoilers. A Cida assistiu já a série todinha, ela gostou muito. Então, assim, muitas pessoas, assim, eu até quero fazer uma próxima live falando dessa questão. Ó, a Cida colocou, maratonei no domingo, eu também. Eu comecei ela no domingo e terminei ela ontem. Então, o quanto, quando a gente não tem consciência das histórias, a gente não tem como. Tem pessoas que falam assim, como que eu vou saber? Porque a minha avó já faleceu, minhas tias não gostam de falar sobre determinado assunto, eu não tenho intimidade para perguntar tais coisas para minha mãe, mas assim, não fiquem nessa busca de querer saber, às vezes, por quem está vivo aí na família, porque nem sempre a situação, né, vai se revelar, até porque os segredos de família são aquilo que mais vinculam a gente. E aí, assim,
Quando eu falo de segredo, a Fabi colocou, maravilhosa, que bom. Ai, que bom vocês se encontrando aqui. Os segredos de família, aquilo que não é dito, como eu falei, os excluídos, é aonde mais se vincula. E assim, eu tô aqui para falar da minha da minha história. Quando eu fiz a minha primeira constelação, que quem tá aqui já sabe, né, já acompanha, que chegou até a mim através do meu trabalho, uma paciente minha que chegou com a informação da família do meu pai, que meu pai não conhecia o pai dele, não conviveram juntos. A minha avó saiu da cidade dela de Pernambuco, veio para São Paulo, né? E aqui ela conheceu uma outra pessoa e aí construiu a família dela. Só que ela já veio com o meu pai. E o pai do meu pai ficou lá no Pernambuco, teve a família dele, teve outros irmãos, e o meu pai só tinha conhecimento dos 2 irmãos, dos 3 irmãos dele aqui em São Paulo, dessa família que a minha avó construiu quando chegou aqui. E só depois que eu fiz a minha... Aí você pode até perguntar, nossa, mas foi uma sincronicidade, algo acaso, uma coincidência que essa paciente conhecia a história da sua avó? Cada um pensa, né, aquilo que quiser. Mas o que acontece? Quando eu participei da minha primeira constelação, como eu falei para vocês na semana passada, que eu não cheguei ali perto dos meus pais porque eu estava grande cuidando dos meus pais, e o meu pai, ele olhou, então o representante que colocaram para representar o meu pai e o meu avô, que nem eu e nem ele conhecia, né? Eles se olharam e eles fizeram, né, de uma maneira como se estivessem se olhando pela primeira vez, né? E depois disso que chegou uma paciente minha e falou assim, Priscila, você sabe que aquele homem, né, que a sua avó se relacionou, não é pai do seu pai? Eu falei, sim, nós sabemos, a minha avó sempre falou, né, quem era meu pai, só que o meu pai nunca foi atrás, né, de perguntar, porque sentia que se ele perguntasse, ele estaria desrespeitando a minha avó. Então você vê, olha como fica essa história no ar, fica esse segredo, né? E aí só depois que aí essa paciente vem, me dá o telefone, o contato dessa minha tia, né? E aí a minha tia falou, nossa, mas a gente precisa avaliar, porque quando a gente vai atrás de família, o que a pessoa pensa? Nossa, tá querendo herança, tá querendo vir atrás das terras, né? Do meu pai. Não, eu falei, não, a gente só quer conhecer, né? A gente quer só saber, meu pai quer saber da história. Que aí ela manda, quer saber aqueles santinhos quando a pessoa falece? Que aí ela mandou a foto do meu avô, que eu olhei e eu falei, gente, não precisa nem de DNA. E a história, né, da vida, ela é tão criativa e ao mesmo tempo tão perfeita, que o meu pai é o filho que mais se parece com o pai dele, como se a vida já soubesse o que iria acontecer, que o pai não ia estar vivo para reconhecer ou até para fazer o DNA, que esse filho, né, que é o meu pai, é o próprio pai dele. E aonde os irmãos reconheceram ele, acolheram ele. Então, assim, é uma história muito bonita. E olha só, que a gente fala assim, sempre quando alguém me pergunta sobre constelação, eu falo que a constelação é como se fosse um exame, como se fosse a ressonância magnética. Você vai olhar como um diagnóstico para a sua história, mas nem sempre aquela ressonância ela não vai te curar. Vai ser a partir dos movimentos que você fizer com a sua vida, com a sua postura, é onde você vai colher os frutos, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. E quando, lembrando aquele combinado nosso, quando fizer sentido para vocês, coloca uma carinha, né? Coloca aqui o coraçãozinho para eu saber que eu não estou falando sozinha. Aqui a Aline veio porque viu nos status dela. Que legal, Aline, seja bem-vinda. A Fabi colocou aqui, Pri, me vi em tantas situações, nossa, muita reflexão. Faz muito sentido, nossa, muito sentido, né? O primeiro, vamos falar do primeiro capítulo, que não tem problema, só para deixar um pouquinho aí no ar. O primeiro capítulo que fala, né, da doença. O primeiro capítulo tem o desfecho aí, né, com a história final, com a questão, né, da doença da protagonista, né, da Sev, que ela não queria aceitar. O que a gente sempre fala aqui? Quando quando a gente não quer aceitar a nossa doença, o nosso trabalho, a nossa dificuldade, a gente está querendo o quê? Excluir. Todas as vezes que eu quero excluir algo, o que vai acontecer? Esse algo vai ficar muito mais perto de mim. Eu vou atrair essa situação com mais força.
A gente falou, né, na semana passada. Quando eu não... As campanhas de doença, tudo aquilo que eu quero excluir, que eu rejeito. E ela, né, no primeiro episódio, ela fala, eu não consigo agradecer o câncer. É algo que foi que me tirou meu pai, que tá me fazendo mal. Só que assim, além, né, essa doença tava comunicando alguma coisa. E vocês vão entender no último, quando eu falo de exclusão, né? Então, vamos dizer que a doença da SEV fala muito da exclusão. A Fabi colocou, gratidão, Aline, seja bem-vinda, que bom. Muito bom, vocês colocando aqui os coraçõezinhos. A Bárbara colocou, a minha constelação me auxiliou muito, mas mal sabia que era a ponta de tudo. Sim, porque vai começar ali. Então, todas as vezes que a gente, né, começa a constelar, ou que a gente entra no universo das constelações participando, assistindo live, lendo conteúdos, você mesmo já começa a se constelar. Então, ali naqueles movimentos que eu comecei a fazer, que eu olhei para aquela história, que eu estava ali muito grande em relação à minha família, e aí veio essa situação. Então, agora sim, o seu pai tem o pai dele, né? Ele reconhece, a gente inclui ele no sistema, ele não é mais uma pessoa excluída do sistema. Ufa, eu posso sair desse lugar. Eu posso sair desse lugar da grande, da que quer salvar o pai, de que quer salvar. É um lugar de muita arrogância, imagina. Então, assim, eu tenho os filhos, tenho os pais e tenho os avós. Então, eu aqui, imagina eu querendo ficar grande desse tamanho. Eu vou fracassar, eu vou adoecer. Então, assim, pergunte hoje para você. O seu fracasso na prosperidade, a sua doença, a falta da saúde, no caso, a sua dificuldade no seu relacionamento, ou até a falta do seu relacionamento, serve a quem? A Fabi colocou, depois que constelei foi como ter uma nova vida a partir dali. Sim, e lindo, por isso, né, eu acredito que o nome da série é Uma Nova Mulher, né? Porque ela vai se redescobrir. Então, se vocês ainda não assistiram essa série Uma Nova Mulher, né? Eu acho que, assim, é de uma delicadeza essa série e de muito conhecimento, porque ela, a cada, né? Eu até brinquei aqui nos comentários que eu fiz, que a cada episódio você vai constelando, porque você vai se identificando. Então, aquela que o pai, né, foi morto, ou aquela da traição, né, o marido traiu, e aí ela descobriu a história da mãe, a dificuldade que ela tinha de se aproximar da mãe, o quanto as mulheres eram, né, leais, porque a mãe também não havia, e aí ela não conseguia chegar. Então imagina, aquilo que a sua mãe não conseguiu fazer com a mãe dela, às vezes vai ser muito desafiador você ter uma boa relação. Então, se a sua avó não tinha uma boa relação com a sua mãe, você vai repetir a história. Ou você vai falar assim, não, eu não me dou bem com a minha mãe, mas olha, a minha avó foi uma mãe maravilhosa para mim. Só que é isso, você está excluindo quem? Você está excluindo a sua mãe. Então, assim, você não consegue ter aquele olhar para sua mãe, aquela relação boa com a sua mãe, o que vai acontecer? Vai ter a dificuldade ali, alguma coisa você vai estar honrando. Então, perceba aí que a sua dificuldade hoje, ela serve a quem? Você está sendo leal a quem? Então, o seu fracasso hoje está servindo a quem? Você está com uma solidariedade a alguém? Hoje eu não tenho um relacionamento saudável. Por quê? Quem não pôde ter um relacionamento saudável? Hoje eu não tenho prosperidade na minha vida. Se eu tiver prosperidade, eu vou ficar... eu posso me sentir culpada. Porque é muito... Quando a gente fala quando a gente tem um problema, quando a gente tem uma doença, a gente sempre tem companhia. Agora, quando você não tem, você é saudável, você é próspero, muitas das vezes você não participa do grupo da família, você não vai ter queixas muito semelhantes, então parece que você não se sente pertencente àquele sistema. Então parece que assim, eu tenho que arrumar um problema, porque quando eu arrumo um problema, eu fico semelhante aos meus. Então percebam aí na questão de vocês hoje, no sintoma, na dificuldade, a quem vocês estão sendo leais. Deixa eu
Deixa eu ler aqui, a Bárbara colocou. Lembro que antes da minha primeira consulta já tive vários sonhos que depois fizeram sentido. Olha que bom, Bárbara. Sim, é muito interessante quando a gente consegue entrar nesse universo sistêmico. A Fabi coloca, verdade, parece que estou constelando o tempo todo. Depois da constelação, tenho um bom relacionamento com a minha mãe, olha só, porque parece que assim as coisas elas vão se encaixando. Então, por exemplo, também uma outra pergunta para que vocês possam refletir. Se hoje você conquistar tudo aquilo que você tem vontade, todos os seus sonhos, os seus projetos, você vai ficar menos parecido com quem? Então, se hoje você conseguir realizar os seus planos, os seus projetos e os seus sonhos, com quem você fica menos parecida? Então, faça essa reflexão. Pode ser que você não vá responder isso agora, pode ser que isso vai chegando aos poucos. Foram tantos movimentos que me apaixonei pelas constelações. É um movimento porque assim expande, como eu falei a semana passada para vocês. Para mim foi uma virada de chaves quando eu conheci esse universo sistêmico. O quanto eu pude olhar e falar assim, eu respeito, eu dou um lugar a tudo que foi, mas agora eu vou fazer diferente, agora eu vou ficar no meu lugar. E muitas das vezes a gente está fora do nosso lugar. A nossa vida não está acontecendo porque a gente está sendo solidário, e é uma solidariedade, é um amor cego que a gente não consegue, sozinho a gente não consegue enxergar. A gente vai falar, nossa, mas eu tô fazendo tudo certo, eu estudo, eu tô me cuidando, eu estou fazendo e acontecendo, e parece que a minha vida não flui. Tem alguma coisa que eu possa estar me distraindo. E sem perceber, a gente sempre tem pontos cegos na nossa vida. E quando a gente vai olhando, fazendo, e aí você vai, nossa, mas o que será que está de errado aqui? O que eu ainda preciso fazer? Aí tem gente que quando não prospera, será que eu preciso fazer mais um curso? Será que agora eu preciso? Então a pessoa fica meio que confusa ao mesmo tempo e perdida. Então, o que será que aconteceu quando tudo aconteceu? Né? O que será que aconteceu quando tudo aconteceu? Então, lá no passado, quem será? Se hoje você tem, por exemplo, essa frase é para movimentar o seu inconsciente. O que aconteceu quando tudo aconteceu? Porque se lá no passado alguma mulher ela foi desrespeitada ou ela não pôde ficar com o grande amor da vida dela, em algum momento ela não casou com quem ela gostaria de ter casado ou ela foi traída, o que acontece com essa linhagem de mulheres? Elas, é como se a alma delas estivessem olhando para essa mulher que foi desrespeitada. E é como se ela tivesse que repetir o mesmo destino. E sabe que existe muitos scripts, como se fossem roteiros mesmo. Então, será que hoje a vida que você vive, a profissão que você tem, o relacionamento que você tem, realmente foi uma escolha sua? Ou foi uma escolha do seu sistema, porque o seu ponto cego está muito grande e você não está conseguindo perceber, você não tem consciência. Quando a gente tem consciência, a gente consegue mudar. Quando na minha primeira constelação que eu olhei, que eu estava grande, que eu não cheguei próximo dos meus pais, que eu olhei e falei assim, nossa, eu preciso, tomar consciência dessa situação e buscar então ficar no meu lugar. Porque se eu for continuar nesse mesmo lugar, nessa mesma postura, eu vou adoecer mais, eu vou me afastar daquilo que eu quero viver, acreditando que essa maneira que eu tô vivendo é certa. Então, a partir do momento que eu tomei aquela consciência, e todas as vezes que a gente constela, que a gente participa de constelação, a gente tem um impacto. Opa, então tem algo aí que eu preciso olhar. Então, isso me impactou. Eu entro naquele meu campo do sentir e eu começo a mudar minha postura. As coisas começam a mudar. E como a Bárbara colocou, sempre é a pontinha do iceberg. Ainda tem muita coisa que vai se revelar. Então, quando você entra em conexão com a sua constelação, com a visão sistêmica, você vai conhecendo muita coisa e muita coisa começa a chegar para você. Então, aí você, numa reunião de família, vem uma tia e conta alguma coisa para você. Chega alguém e fala, nossa, mas você não sabia disso? Ah, realmente aconteceu. E aí as coisas vão acontecendo. E aí você começa a sair, sabe? Parece que começa a iluminar e você começa a olhar e falar assim, realmente eu não preciso mais repetir essa história, porque hoje eu tenho consciência. Por isso que é muito importante a consciência, mas ao mesmo tempo a ação.
Se ali naquele meu primeiro movimento de constelação eu tivesse permanecido sem mudança, eu não tivesse tido, não, a concepção, olha só, realmente agora eu preciso mudar. Eu olho e falo, eu não preciso mais repetir essa história e estar nesse lugar, porque esse lugar é muito pesado para mim, a vida não acontece. E vocês perceberam que na série, a maioria das falas era, isso aqui é muito pesado para mim. Mãe, isso aqui é muito pesado para mim, eu não posso cuidar. Né? Então, no primeiro episódio, na constelação da Seve, que é a mulher que começa a desenvolver o câncer, ela olha ali que ela tomou como se ela tivesse ficado no lugar do marido da mãe. Então, assim, então agora eu vou cuidar de você, minha mãe. Então, quantas mulheres têm dificuldade de terem relacionamentos afetivos porque estão no lugar de cuidar da mãe, no sentido de, o meu pai, ele não foi um bom marido para minha mãe, eles se separaram, mas agora eu fico aqui, agora eu vou cuidar da minha mãe, agora eu vou fazer tudo o que ela precisa, tudo aquilo que meu pai não pôde fazer. Ou ela entra no julgamento, porque meu pai, né, foi um bosta, não fez aquilo que ele tinha que fazer. Ou ela fala, nossa, por amor ao meu pai falou que eu tinha que cuidar da minha mãe. Então ela se colocou. E a fala, né, dos representantes na constelação eram, nossa, como mãe, isso é pesado demais, eu não dou conta. Então são as falas da constelação. É pesado demais, mãe, eu não dou conta de ficar aqui. Porque é aquilo, quem tenta viver duas vidas, não consegue viver nenhuma. Então ali ela estava percebendo que ela estava adoecendo, ela não tinha um relacionamento, lembrem aí. Então quem assistiu a série Uma Nova Mulher, ela estava doente, adoecida no primeiro episódio e não tinha um relacionamento afetivo. E era meio que, se vocês perceberam, né, qual era a profissão, né? Eu vou deixar aqui para que vocês coloquem. Qual é a profissão da protagonista? Que fala muito dos scripts de vida. E eu vou falar para vocês, será que o que você está vivendo é a sua vida ou é um script, é um roteiro de alguém que já viveu essa história? Deixa eu ver o que a Fabi colocou. Conforme vamos adquirindo consciência, vamos ficando só com o que é nosso e deixamos de carregar pesos que não são nossos. Isso mesmo. Uma das falas, né, quem participa da constelação eu fico só com o que é meu. A Aline colocou, essas reuniões são ótimas, maravilhosas. São reuniões cheias, né, os nossos encontros, os nossos grupos cheios de consciência. Então lembrem aí, quero que vocês coloquem. Enquanto isso eu vou respirar e vou beber água. Qual era a profissão da protagonista? Vocês esqueceram? Fabi colocou advogada, isso mesmo. E no primeiro episódio, o pai dela é assassinado porque estava devendo pro agiota, né? E aí, qual é a profissão para equilibrar esse crime, né? Essa injustiça? A advocacia. Então, por isso que pessoas que sentem que a profissão é pesada, estão fora do lugar e estão compensando algo do sistema familiar do passado. Advogados, quando você vai, quando eu vou fazer a anamnese, né? Quando eu vou conversar com pessoas que têm essa profissão do direito de advocacia, que atuam, né, na área, você vai perceber o quanto de injustiça que a família já sofreu. Uns têm consciência total. Não, eu fui fazer direito porque o meu pai perdeu terras lá no passado e eu trouxe essa energia comigo de que não, eu vou ser advogada porque eu não quero mais que ninguém passe por essas injustiças. E já tem outras pessoas que nem sabem o que aconteceu na história, simplesmente vão para o campo do direito. Então elas não escolheram a profissão. E muitas sentem que a profissão é um peso, é só para ganhar dinheiro. Ou não ganham dinheiro, mas estão ali como salvadores. E é aquilo que eu falo sempre para vocês. Todo salvador é acompanhado por uma legião de vítimas. Porque para ele ser o salvador, quem? Né? Para deixar ele nesse posto, ele precisa de ter muitas vítimas ao lado dele. E o que acontece quando a gente não está no nosso lugar,
profissionais que estão em desarmonia, em desequilíbrio na profissão, não conseguem ganhar dinheiro, porque às vezes estão até se aproveitando de uma maneira inconsciente de determinados processos para poder aliviar a própria dor do sistema, que a gente chama de profissionais emaranhados, né? Eles não conseguem dar conta da história deles e eles vão atrás de salvar pessoas que, no sentido de entrarem no movimento, acreditam serem muito solidários. E aí eles não ajudam, né? São aquelas pessoas que, vocês já devem conhecer a história. Coloque aqui pra mim. Conhece a história de processo que, nossa, mas esse processo tá por anos. Nossa, o advogado parece que só enrola a gente. Ele não consegue. Às vezes ele não consegue resolver as questões lá da família dele. E ele não vai conseguir ajudar ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado com alguns profissionais. E psicólogos também, psicólogos que ajudam demais, querem salvar demais, que têm dificuldade de cobrar, tem essa dificuldade, acha que vai salvar todo mundo, fica codependente dos próprios pacientes e também não resolvem nada. A Fabi colocou, nossa, agora um despertar, sou administradora. Olha só, né, Fabi? E meus pais tiveram uma falência nos negócios. Por que será que a Fabi foi para o campo da administração? E agora está querendo fazer transição de carreira depois que toma consciência, né? Olha que lindo, hein, Fabi? Perceba aí esse movimento. A partir do momento que você toma consciência de que a sua vida, o seu trabalho, a sua profissão, ela é equilíbrio, compensação do sistema familiar e ela é pesada para você, porque tem pessoas que, tudo bem, agora tá tudo tranquilo, e eu falo por mim, porque eu já falei para vocês que eu queria sair da profissão, né, queria fugir da profissão, e quando eu tomei consciência, eu voltei para o meu lugar e agora sim eu posso auxiliar as outras pessoas. Eu não gosto nem de usar a palavra ajudar. Vocês veem, né, na bio do Instagram de muita gente, eu ajudo. Não, aqui eu auxilio, eu oriento, né? Eu vou auxiliar você a compreender a sua história, até para sair desse lugar, para que eu tenha essa consciência, para eu não entrar também na postura de salvadora. A Fabi colocou, a Fabi não, é Carla, minha mãe é enfermeira, mas quem cuidava de todos os doentes da família era eu. Pois é. Então, olha só, a mãe enfermeira e você que ficou com esse peso, né? Olha só, né, Carla? Então entrega, né? Para que você saiba aonde é o seu lugar, qual é o seu lugar, porque no nosso lugar tem força. Então imagina aí uma mesa, uma mesa assim, né? Que tem o lugar, não sei se vocês passaram por isso, né? As famílias tradicionais tinham qual é o lugar do pai, qual é o lugar da mãe, qual é o lugar dos filhos, né? E então imagina você no seu lugar ali, só que assim, quando você tá fora do seu lugar tá vazio. Você tá querendo ali ficar no lugar de outra pessoa. Ou você deixa o seu lugar vazio para poder representar alguém que não nasceu. Vamos dizer, quando a gente fala de excluídos, compensação também. Por exemplo, médicos, se teve alguma situação de crianças que não nasceram, porque há um longo tempo lá atrás, as crianças nasciam em casa, né, com as parteiras, e aí muitos tinham os problemas, né, perderam tios, irmãos, enfim, né, teve muita morte em relação ao parto. Aí você vê muitas pessoas no campo da medicina, da enfermagem, né, pessoas que vieram do pós-guerra, né, por conta, né, de estarem de uma maneira inconsciente compensando o sistema. E aí, em que momento que você está vivendo a sua vida ou se você está vivendo um script de outra pessoa? E por isso que assistam a série, porque vocês vão perceber. Então, a mulher que tinha medo de entrar na água, a ancestral dela morreu afogada. E então, olha só, e todo esse desenrolar, quando vocês tomam consciência, quando a Fabi, olha só, né? Então a gente constela, a gente assiste live, a gente, né, lê, tem a literatura, e a Fabi aqui teve um despertar da questão da família dela. Olha só que maravilha. A Dani colocou, eu sou psicóloga e sinto esse peso. Tenho justamente essa dificuldade sobre cobrar um valor justo. Sim, quando a gente tem dificuldade de cobrar o valor, muitas das vezes a gente está nesse lugar, a gente está fora do nosso lugar, a gente quer salvar, ou a gente sente que se a gente for cobrar muito, a gente tem que se responsabilizar pela parte da pessoa.
Então, se eu faço de graça, é mais fácil, ela não vai me cobrar. Só que ao mesmo tempo ela não recebe aquilo que realmente ela deveria receber, porque eu também não vou entregar, eu não estou ali, assim, ó, não venha me cobrar, porque eu não estou te cobrando. Então, é realmente, Dani, olhar para essa parte, né? O que te traz para o campo da psicologia, né? Quem você quis ali ajudar, quem teve um problema, então para quem, né, você está sendo aí solidária. Quando você descobre, você, né, tem aí essa percepção, fica mais leve, você escolhe ficar na profissão ou você escolhe fazer uma outra coisa. A Bárbara colocou, eu tenho a mesma profissão da minha mãe, só que era professora de outra área. Pois é, então será que em algum momento você escolhe essa profissão para honrar essa mãe, para ficar próxima a essa mãe? Então, perceba, né, o que realmente você gostaria de viver. Que a Nutri colocou. Percebi que queria salvar minha mãe das suas lutas na infância. Hoje sinto que tenho que dar conta de tudo. Olha que importante. E quando você, né, consegue perceber que você tem essa questão de querer salvar a mãe, é olhar e falar assim, começa a fazer esse movimento. Mãe, você nasceu antes, você dá conta das suas histórias. Essa situação é muito importante. Se você não assistiu a série, assista que você pode se reconhecer pode ser que você se reconheça na protagonista, porque quando a gente quer salvar a nossa mãe, a gente entra num lugar que é um lugar que é pesado demais. E dar conta, você vê, dar conta de tudo. Então eu tenho que ser aquela mulher guerreira. Então, se a minha mãe teve dificuldade na infância dela, se ela não pôde receber, se a mãe dela não estava disponível, não será você que vai cuidar dessas dores. Até porque quando você coloca você vai observando, né? Você olha para sua mãe, que atrás da sua mãe tem a mãe dela, independente se a mãe dela estava disponível ou não para dar o amor, a atenção, aquilo que ela precisava, né? O que acontece? Você olha, você percebe que a sua mãe tem muita força. E aí você pode viver a sua vida. Porque às vezes, o que acontece? A gente acaba tendo boas justificativas para não ir viver a própria vida. Então, quando eu olho para essa situação e falo, não, mãe, você pode, você é forte, você dá conta, aí sim você pode começar a olhar para você, porque as dores da infância da nossa mãe, nós não temos força para curá-las. Não temos. Nós somos pequenas demais. A gente nasceu. Quando você chegou na vida da sua mãe, ela já dava conta da vida dela, do jeito dela, e tá tudo bem. A Sami, oi Pri, tudo bem? Por aqui de novo, beijos, que bom, que bom. Então, é olhar mesmo para essas histórias, para esses scripts de vida, por isso que na constelação, na terapia, nós vamos ir descobrindo e redescobrindo o nosso lugar, que o nosso lugar, ele tem força, olhar para a nossa realidade tem força, para tudo o que você viveu, então assim, nada vai ser anulado. Tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que os seus ancestrais viveram, mas que hoje você possa olhar para todas essas falências, para as injustiças, para os amores que não foram vividos, para as doenças, e olhar e falar assim, não, hoje eu posso fazer diferente, porque hoje é o nosso movimento. Como que, né, fizeram uma pergunta para mim na caixinha esses dias, como que eu vou honrar aqueles que vieram antes? Como que eu honro, eu reverencio os meus ancestrais? Cuidando de você, cuidando da sua própria vida, porque nós somos o ouro dos nossos ancestrais, o sonho deles. E aí a gente vai repetir a história, a gente honra na dor. E para que a gente possa reverenciá-los e honrar no amor que vê, no amor que cura, é fazendo diferente. Então é olhando para aquela avó que não teve o amor, o homem para estar ali como aquele homem parceiro, companheiro, é olhar e falar assim, sinto muito minha avó, você não teve o amor que você gostaria de ter, mas hoje em honra a você, eu terei sim esse amor. Por mais guerreira que aquela avó foi, porque às vezes parece que ter um homem ao lado é desrespeitar essa mulher guerreira. Como assim hoje você permite ter um homem do seu lado, um homem que é provedor, um homem companheiro, se a sua avó não teve?
Se a sua avó teve que sair da cidade dela, né, ter uma vida difícil, sofrida, e você hoje tem um relacionamento saudável, feliz, e aí é o movimento nosso de suportar às vezes a culpa, né, a culpa infantil, que é quando a gente sente culpa, é um lugar de infantilidade que a gente não reconhece, é olhar e falar assim, sim, minha avó, por você, hoje eu tenho um homem saudável ao meu lado. Ah, mas a minha avó, minha mãe apanhou demais. Imagina, eu não vou me entregar para nenhum homem, não, mãe. Em honra a você que não teve um homem bom, que falou para mim que todos os homens eram monstros. Não, eu tô aqui hoje para mostrar para você que hoje eu posso fazer diferente. Hoje sim, eu posso confiar nos homens. Eu sinto muito que você não pôde confiar, que todos os seus homens traíram você, mas que hoje sim eu posso olhar para um homem, eu posso, porque nem todos os homens são monstros. Né? E muitas de vocês, mulheres, que tiveram essa história, porque eu acho que eu não estou falando isso por acaso aqui agora, vocês podem olhar para a história dessas mulheres que foram, né, tiveram esse sofrimento e falar, não, agora eu acabo aqui com essa maldição, né? Nossa, eu não vou ser mais aquela mulher do dedo podre. Eu vou olhar e falar assim, a partir de hoje eu faço diferente, a partir de hoje eu vou buscar ter consciência. Deixa eu ver aqui o que a Fabi colocou. Ai, Cecília, linda, iluminada somos. A Bárbara falou. Sentir que estou sem forças pode ser por estar fora do meu lugar? Sim, pode estar pesado. Se eu não tenho força, tem alguma coisa pesado dentro de mim. Tem aí alguma coisa que está impedindo que eu dê o próximo passo. Então tem algo aí que você não está vendo. A Fabi, tem uma hora na série que uma das mulheres fala o que aconteceu no passado fica no passado. Agora temos nossas histórias, problemas e responsabilidades. Sim. Então, quando a gente não tem consciência, o passado não fica no passado. Agora, quando a gente tem consciência, a gente olha e fala assim, não, esse passado ele fica no passado, ele não tem força mais agora porque eu posso construir um novo futuro. Então, a consciência traz essa libertação pra gente, essa liberação. Agora, enquanto eu não tenho consciência, eu vou ficar rodando, rodando e caindo no mesmo lugar. Como aqui a Giese coloca, como eu faço para perceber que estou fazendo essas repetições? Quando você mesmo percebe, quando você dá conta de olhar e falar assim, nossa, de novo eu repetindo a história. Se eu estou repetindo a história, né? Então, se você começa a perceber o que é repetição de histórias, nossa, de novo aconteceu isso comigo. Se está acontecendo isso comigo, tem alguém que foi excluído, tem alguém que não foi honrado. Então, pode ser na sua história que tem alguém que foi deixado para trás, que não foi visto, que alguém não fala mais no nome dessa pessoa. Então, perceba, a repetição é no campo financeiro, é no campo do amor, é no campo da saúde. Então, sempre eu ganho dinheiro e vai tudo embora. Ah, eu tô sempre doente. O meu relacionamento tô sempre em conflito. Tem uma situação que precisa ser vista. Enquanto ela não é vista, então ela tá escura ali. Imagina um quarto escuro com aquela história, com aquele segredo. Quando eu abro a janela, eu coloco luz. E o que é abrir a janela? Tomar consciência. Quando eu tomo consciência daquela situação que eu coloco luz, então falamos. Tem um filme da Disney que o nome é Encanto, que eles não podem falar no nome do tio. O tio desonrou a família, fez uma coisa que não foi boa e aí ele foi embora, ele foi escorraçado. Só que tem aí uma questão que eu também vou deixar aí com um gostinho para que vocês possam assistir. Assistam também o filme Encanto, que fala de exclusões. Só que essa série é maravilhosa. Aqui a Moni colocou, minha filha ama esse filme. A Bárbara colocou, vou precisar sair. Deixa eu ver, vou precisar sair. Gratidão, adoro te ouvir. Que bom, Bárbara, venha mais vezes. Então, assim, percebam, né? A Rafa colocou, eu atraía só homens sem saúde emocional e histórias sofridas. Hoje encontrei uma pessoa que ressignificou a dor. E é uma pessoa saudável. Será que isso tem a ver com o que desejamos? Sim, pode ser que. Então, se você sempre atraía pessoas que não tinha aí a saúde mental, né, saúde emocional e as histórias muito difíceis, e hoje sim, ele ressignificou. Então vamos dizer que a sua frequência, né, atraiu por ressonância uma pessoa diferente.
Será que isso tem? Sim, pode. Algum movimento seu, Rafa, fez com que você atraísse uma pessoa com um nível diferente. Isso é muito bom mesmo. Ah, Fabi, gratidão pela sua vida. Pri, tantas mudanças a partir de quando te conheci. Gratidão você também. Estou muito feliz por você, né? Por eu ter sido contribuição na sua vida e você também na minha. Porque uma das questões, né, que o terapeuta das meninas, né, que faz o grupo, né, o encontro de constelação, ele fala, eu agradeço muito a vocês, porque vocês também me mostraram muitas coisas. Até porque a gente não procura o profissional errado pra gente. A gente procura sempre o profissional que vai mostrar aquilo que a gente precisa ver. E ao mesmo tempo, vocês também me mostram aquilo que eu preciso ver. A cada movimento que eu faço, a cada constelação, eu olho e falo: nossa, que importante, eu precisava realmente ver isso novamente também. Porque é um aprendizado, é uma troca. E quando eu tenho consciência, eu consigo ajudar, quando eu tenho a consciência e eu me trabalho, eu consigo levar vocês além, né? Eu posso sim ajudá-los. Agora, quando eu não tenho consciência, quando eu fico na dor, eu não consigo levar vocês. O processo de vocês trava. Então, assim, e agora nesse movimento eu convido vocês para que a gente possa fazer uma reflexão aqui e ao mesmo tempo um exercício. Eu perguntei para vocês, né? O que será que aconteceu quando tudo aconteceu? Com quem você vai ficar menos parecido? Se você conquistar aquilo que você deseja, se você for uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida, com quem você fica menos parecido? E nesse momento, nessa energia, né? Eu vou convidar vocês, se vocês puderem fechar os olhos, ou se em algum momento vocês não podem por vocês estarem no trabalho, apenas sigam aqui o que eu vou falar. Vá sentindo aí, vá entrando nesse processo, né, de imaginar, tomar consciência de tudo aquilo que eu falei. Percebam hoje aqui o que mais incomodou ou o que fez você lembrar de alguma situação ou algum processo que você está passando, ou uma situação difícil, né? Traz essa situação hoje para você. Então, um conflito, um sintoma, tem alguma coisa para ser visto e olhado. Então, olha para essa situação, respira. Se você puder fechar os olhos, feche, se não. Então, lembra aí com quem você fica menos parecido, se você conquista tudo aquilo que você deseja hoje, com quem você fica menos parecido. E a quem você honra hoje o seu insucesso? Apenas perceba o que vai chegar para você, pode ser uma cena, uma imagem, uma fotografia antiga, uma sensação. Perceba. Você está sendo hoje, com o seu conflito, solidário a quem? A quem você honra quando você fracassa? E apenas respire, perceba o que vai chegando aí. Tudo é importante, tudo faz parte. Perceba as sensações, o momento que você está vivendo hoje. Quem tem conexão com essa situação? E olhe para essa situação. Se for uma profissão, quem você lembrou, quais são as histórias que foram lembradas, quem teve uma vida difícil, quem foi excluído, que ninguém fala mais o nome, que morreu cedo. Vá percebendo, sentindo como isso chega a cada fala, a cada frase que eu pronuncio aqui. E na sua infância, qual foi a frase que você mais ouviu? Quais eram as histórias que você mais ouviu? Histórias de sucesso, histórias de fracasso, histórias de amor, histórias de felicidade ou de tristeza? Perceba aonde você fica com tudo isso. O que toca em você. As suas repetições. Por qual motivo você persegue as suas dores? E olha para tudo isso e imagina agora que tudo isso, todas essas situações estão sendo iluminadas.
Imagina uma luz dourada iluminando tudo. Você com os olhos fechados ou abertos, imagina um clarão, um clarão. E esse clarão traz uma energia, uma resposta, uma lembrança, algo que vai ser importante para você. A partir de hoje, você afirma. A partir de hoje, você afirma: eu honro a todos fazendo diferente. Eu honro a todos vivendo a minha vida de forma saudável. E o mais importante agora, olhando para tudo e para todos aqueles, eu sou eu porque nós somos nós. Eu sou eu porque nós somos nós. Respira, olhando para todos, perceba como seu chakra cardíaco se expande e vibra. Eu sou eu porque nós somos nós. Eu só consigo ser eu porque nós somos nós. Que lindo. Respira, vão voltando, tomando consciência de onde vocês estão, daquilo que chegou, daquilo que foi importante ter ficado, para que você possa aí meditar sobre tudo que é importante para você neste momento, olhando para a realidade. Vão voltando, se você quiser pode colocar aqui uma palavra de como você se sentiu, para que eu possa tirar aqui uma cartinha, né, sistêmica para você que possa refletir ainda mais e meditar sobre as situações. Você que está assistindo no gravado, compartilha depois essa live para que mais pessoas possam, né, vir aqui com a gente. E se fez sentido para você, coloca aqui um coraçãozinho, né? Clica aí no coração para subir aqui os corações, para eu saber que fez aí sentido para você. Olha só, a Carla colocou: eu queria ver profissão, mas fui levada para outro lugar. Nossa, Sérgio, nossa, arrepiado, que estranho, olha. Vamos ver que mensagem que vem para você, Carla. Carla, permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre você mesma. Permita-se mergulhar no que você ainda não conhece sobre si mesmo. Sérgio, vamos ver o que vem aí, hein? Respira, Sérgio. Sérgio, uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar no seu coração. Essa frase aqui fala muito de exclusão, né? Então, é importante você, Sérgio, olhar para isso. Uma pessoa está em paz quando todas as pessoas que pertencem a essa família têm um lugar no seu coração. E recomendo, Sérgio, assista a série com a sua esposa, que você vai gostar muito, chama Uma Nova Mulher, tá? Na Netflix. Aline, coração acelerado. Vamos ver, Aline, qual é a mensagem que vem para você? A caverna em que você tem medo de entrar guarda o tesouro que você procura. Vamos lá, hein? Vamos entrar nessa caverna, né? A Simone da Bonita de Raiz. Me senti leve e acolhida. Que bom. Vamos ver o que vem aí? Respira. A experiência da liberdade, da unidade, somente é possível quando você realmente pode seguir o seu coração. Então, continue seguindo o seu coração. É mesmo, cara. Deve ter algo que eu não tinha percebido ainda. Realmente. Rafa, senti paz. Vamos ver qual é a mensagem que vem para você, Rafa. Eu digo sim para tudo o que aconteceu. Que bom, a melhor coisa. Diga sim para tudo que aconteceu, pois tudo te trouxe até aqui. Fabi, vi muito meu pai na situação, mas no final ele me abençoou e ficou muito leve, coração acelerado. Gratidão, que bom. Vamos ver, Fabi, respira. A mensagem da Fabi: eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito. E agora você pode fazer diferente, né? Cecília, desperta. Muito bem. Vamos ver aqui qual é a mensagem que vem para você. Respira. Sou como você. E você é como eu. Sou como você e você é como eu. Que maravilha. A Aline falou, tô querendo. É isso mesmo. Então, a Simone agradeceu. Agora eu vou tirar uma mensagem para você que vai assistir depois no gravado. Respire aí. A sua mensagem é:
Sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Ho'oponopono. Que legal. Tem uma pessoa que entrou em contato, fez até uma pergunta, né, que tá fazendo a meditação Ho'oponopono, que é as palavras, né? Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Então fica essa mensagem para você. E muito obrigada por mais uma live. Se vocês puderem, assistam a série para que a gente possa comentar dela, porque hoje eu comentei assim pontos, né? Alguns pontos, mas eu acho que seria muito legal a gente voltar a falar sobre ela, porque ela fala muito dos excluídos. Podem observar. Ou alguém que não foi visto, alguém que não se sentiu amado, alguém que ficou perdido. E o último episódio que vai trazer aí a questão, e vocês vão lembrar quando eu falo da palavra da questão da exclusão, né, do pertencimento. E depois a gente vai voltar a falar sobre isso, mas gratidão, uma ótima quarta-feira para vocês. E a gente se vê aqui nas caixinhas e até a próxima semana. Grande beijo, compartilha essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente sempre. Tchau, tchau.